Nós estamos voltando com o Francisco Assis Santos, filósofo, um companheiro de longa data, mais de 20 anos que a gente se conhece, trabalhamos juntos na mesma empresa, mas eu hoje aqui entrevistando o filósofo e consultor Francisco Assis Santos. E falando sobre um tema muito importante, que é como ensinar os empresários a pensar e a enxergar a sua empresa por dentro para poder terem muito sucesso lá na frente. E ele ensina isso muito bem. Agora, nós falamos no primeiro bloco o que é pensar, como pensar, o mapeamento das percepções. Nós conversamos sobre a capacidade de dar um significado para a sua empresa com a ajuda de uma boa consultoria. Agora, tudo isso só consegue ser feito se o empresário tem a capacidade de uma boa liderança, não é, Francisco? E também se ele tem um grupo de líderes muito bons. Antes de falarmos dos tipos de líderes, e do tipo de líder que você mais gosta, que é o líder ético, vamos falar o que é ser líder, na mais pura concepção da palavra. Então, eu imagino, líder é uma palavra muito difícil, né, de definir, mas eu imagino que o líder é aquele que inspira, é aquele que motiva, é aquele que entrega resultado, é aquele que mostra o norte, é aquele que colabora e compartilha. Esse é o líder para mim. Qualquer outra coisa não é líder. Pode ser chefe, pode ser gerente, mas líder, né, ele tem esses atributos que eu acredito são fundamentais para qualquer líder. Assim, você poderia dar nomes, se é que a gente pode dar nome, aos vários estereótipos de líderes que a gente encontra no mercado? Porque a gente fala, é o líder ético, é o líder administrativo, é o laissez-faire, é isso, é aquilo. Quais são os principais estereótipos de líderes que a gente tem no mercado hoje, que você tem encontrado normalmente nas empresas onde você dá a consultoria? Eu vejo, assim, basicamente, dois tipos de líder, né, que eu encontro. Né? Eu tenho um terceiro tipo, que é o que eu desejo, mas eu tenho dois que eu encontro. Tem um líder que é focado em trazer resultado a qualquer custo. E ele é a qualquer custo mesmo. Ele faz o que te precisar fazer para trazer resultado para a empresa. Ele é colaborativo, ele traz resultado, agrega valor na empresa, mas ele faz isso a qualquer custo. Às vezes ele não faz de forma ética. Às vezes ele traz a qualquer custo. E tem um líder que ele, de certa forma, motiva as pessoas, mas ele faz o que a gente chama da tática da foca. Ele mostra um peixe, a foca bate a palminha. A hora que ele para de mostrar peixe, as focas param de bater palminha. E aí ele perde. Então é aquele líder que motiva só com recompensa. Eu vejo esses dois tipos comumente. Claro, tem alguns com aspecto mais voltado para a administração, outro mais comercial, enfim, mas os dois. Ou aquele líder que motiva por recompensa, ou um líder diferenciado. O que eu acredito é no líder ético. É o líder que faz, para mim, é o líder que coloca a ética no ponto de vista do bem e do mal, e não do certo e do errado, mas do bem e do mal, como norte. É aquele líder que olha assim, em toda a sua ação, se ele está contribuindo para um bem maior. Não só o bem do empresário, do chefe dele ou do dono da empresa, mas um bem maior. O líder, para que ele possa desempenhar bem a sua função, ele tem que ser uma pessoa que saiba ouvir mais do que falar, compreender mais, entender as situações, mas conseguir ter uma percepção muito grande de tudo que acontece no seu entorno para poder distribuir pessoas, cada uma dentro da sua melhor característica, em funções que às vezes nem mesmo foram as funções que a pessoa foi contratada. Ele tem que saber realocar. Esse líder é o líder ético ou não? Como que ele deve trabalhar essas percepções, essa capacidade de análise, e como ele deve negociar isso com as pessoas? Goela abaixo? Como funciona a coisa? O ouvir é um talento que o líder tem que ter em primeiro lugar. Né? O líder que não sabe ouvir não é líder, é chefe. O líder, para saber ouvir, ele tem que... eu falo que esse líder é cúmplice. Líder é aquele que o funcionário chega e fala assim, putz, eu preciso tomar um café com você, ou tomar um chopp com você para te contar uma coisa. Ele acredita que ele, sendo líder,
o próprio liderado confia nele. Então, esse líder inspira confiança. Essa é a primeira regra. E para ele inspirar confiança, não se confia por decreto, né? Se confia por convivência, por atitude, por valores, tal. Então, esse líder tem que ser ético. Você não vai confiar em ninguém que não é ético. Alguém que te conta uma travessura daquelas cabeludas, você não vai confiar. Só que se esse cara fez isso com alguém, ele vai fazer comigo, né? Então, o líder tem que inspirar confiança. E a confiança só se inspira quem realmente vive valores. Às vezes você pergunta para a pessoa se ela é ética. As pessoas falam assim, não, eu sou ético. Você fala, então conta uma história. Aí ela fala, veja bem. Não, não é bem assim. Começa com veja bem, já é, né? Já é complicado. São duas coisas que eu detesto quando eu faço uma pergunta para alguém. É quando a pessoa vem e fala, então, vírgula. Pronto, e 3 pontinhos. Isso. Se viesse só a vírgula, tudo bem. Mas os 3 pontinhos é que mata. Os 3 pontinhos é que é problema, porque é o segundo que a pessoa está pensando, significa que ela não tem ideia do que ela vai falar, ela vai te jogar alguma coisa. E o veja bem. O veja bem é a mesma coisa. Então, quando ele começa com esse veja bem, é porque ele não tem história. Ele às vezes quer ser ético, ele tem discurso, mas ele não tem história para contar. Ético é quem conta história. É aquilo assim, olha, o guarda me parou e eu estava 180 por hora, 160, e eu falei, multa que eu estava errado. Embora o guarda queria que eu desse o dinheiro, eu não dei. Esse é um cara ético, porque ele está seguindo um padrão, ele está assumindo a responsabilidade pelo que ele fez. Transpondo uma história como essa para a empresa, seria o mesmo de você definir um processo, você definir uma forma de trabalhar, uma atitude, e um funcionário seu, que faz parte da sua equipe, chegar e falar, olha, eu estive analisando, não é bem assim, que tal se nós fizermos dessa maneira. Isso mesmo. Se ele é ético, se ele realmente é um líder consciencioso, ele vai parar, refletir e muitas vezes fazer da forma como a pessoa da equipe está propondo. Isso mesmo. Isso é raro. Muito raro. Mas é o que dá mais resultado. A médio e longo prazo, a curto também, mas a médio e longo prazo, uma atitude dessa é a que contribui e dá mais resultado. As outras é aquilo que tem prazo de validade. Porque quando você não faz assim, você cria uma tensão nesse tecido liderado, que em pouco tempo ele esgarça e rompe. E aí é o liderado que puxa o tapete do líder e vice-versa. Ou você que manda embora alguém que tinha um potencial, mas ele pode causar sombra para você. Então, quem perde com isso é a organização. O que é mais fácil hoje em dia? Você, quando está fazendo a consultoria, detectar os diferentes tipos de líderes que tem empresa e aqueles que realmente podem causar algum dano, como é trabalhar a cabeça do empresário, porque se aquele líder está lá de alguma forma ele chegou naquele posto ou deu algum tipo de resultado, e você chegar para ele e falar, olha, esse líder, se continuar a trabalhar dessa maneira lá na frente, você não vai conseguir os resultados que você quer. As opções geralmente são duas. Ou você dispensa o líder ou você retrabalha o líder. O que é mais comum acontecer e o que é mais difícil a nível de convencimento do líder máximo, que é o empresário? Às vezes o líder maior, ele tem uma visão equivocada dos seus funcionários. Às vezes ele está vendo que determinado funcionário está trazendo resultado, ele sabe que está trazendo de uma forma que ele não gosta, mas ele fala assim, alguém tem que fazer o trabalho sujo. E aquele líder está fazendo isso porque foi oferecido para ele. Às vezes ele também não gosta, mas se ele não fizer, o chefe manda ele embora. O que precisa é sentar e conversar, primeiro. O líder, primeiro, da empresa, ele tem que se acertar com ele. Se ele não achar que ele tem que ir por um caminho mais generoso, ou um caminho melhor, um caminho virtuoso, ele vai achar que tudo é predador, que tudo é presa. Ele vai agir como um predador e considera o mercado como presa. Ele tem que mudar essa postura, porque você pode fazer negócios, você pode crescer, se desenvolver, não fazendo nada errado. Ou pelo menos entendendo que as coisas que você fez errado têm as suas consequências e você tem que resolver. Aí você já está falando num realinhamento, inclusive, da própria empresa. Isso. Como trabalhar esse realinhamento em tempo recorde? Porque a velocidade do mercado hoje não nos dá aquela possibilidade, como no passado, de você sentar, avaliar, analisar, treinar, preparar, e falar, bom, agora eu estou com roupa nova, já posso ir para o mercado
alguém já veio e já passou. E já levou aquela clientela que você tinha. Como fazer esse realinhamento, inclusive não só da empresa, mas também de atitudes da liderança e dos funcionários. Ninguém muda assim, até onde fui um ser mau, hoje sou um ser bonzinho. Ninguém consegue ser para noite. Ninguém consegue, né? Então a gente primeiro alinha as intenções, porque a primeira coisa que a gente tem que ver é se as nossas intenções daqui para frente são verdadeiras. Esse alinhamento é rápido, porque é uma reflexão, é uma forma de pensar, é uma forma de entender esse mundo, ver que legado nós vamos deixar, é uma reflexão. E aí a filosofia faz um grande papel. Porque tudo que a gente acha que é problema contemporâneo já surgiu há 2.500 anos atrás, 3.000 anos, só considerando a filosofia ocidental. Então a gente usa desse recurso para entender que esses problemas tiveram uma trajetória durante a história. Então a gente pega poder, ganância, justiça, consumo e vê como é que foi tratado isso da época de Sócrates até hoje. Qual foi o itinerário que isso percorreu e qual foi o resultado que isso trouxe para a sociedade. A hora que esse empresário toma conhecimento disso, ele começa a mudar ele começa a aprender a pensar, mudando os seus paradigmas e modelo mental. Ele cria, junto com a equipe de liderança, um conjunto de intenções. E essas intenções é que vão nortear da empresa e a sua mudança. A mudança é longa, não é rápida, mas o que vale são as intenções daqui para frente. E essas intenções faz com que a empresa comece a ser mais virtuosa, e é o que a gente promete, que a empresa se torna mais rica, no sentido de gerar riqueza para ele e para todos, mais ética, porque não dá para ser diferente, e mais inspiradora. Ou seja, outras empresas vão olhar para essa empresa e falar assim, ó, eu quero ser igual a ela quando crescer. Aí é onde começa a crescer e aparecer o sentido da palavra confiança. É a confiança entre líder e liderado, é a confiança entre direção da empresa e seus líderes, é a confiança entre fornecedor e empresa e a confiança entre cliente e empresa. Você acaba afetando toda a cadeia de valor de uma forma que essa empresa seja vista no mercado como uma empresa de respeito, uma empresa que chega, faz e cumpre aquilo que quer. Trabalhar esse processo de confiança internamente, eu acho que é a parte mais difícil. Isso. Porque você tem que mudar até a conduta dos funcionários naquele que você tem que eliminar com uma coisa muito importante, que é a fofoca, já começa por aí, que é uma erva daninha em todas as empresas. Eu sei que você tem vários exercícios, vários trabalhos que você faz com isso. Outro dia eu estive visitando uma empresa que você dá consultoria, vou reservar o direito de não citar o nome aqui, mas que a pessoa até fez um comentário, caramba, quando você vem eu trabalho demais, exercito demais, mas depois quando eu começo a pensar, não só na empresa, eu começo a ver também as coisas dentro de casa e vejo que eu também tenho coisas dentro de casa que mudar. Como você trabalha efetivamente a mente dessas pessoas para que elas tenham a confiança de fazer melhor o seu trabalho e possam transmitir confiança em toda essa cadeia de valor? Nós temos um paradigma humano de que o mundo foi feito para ser aproveitado, né? A forma como recurso. Nós interagimos no mundo como predadores. Não precisa ser assim. A gente pode agir como generoso. A energia é a mesma. Então, a mudança que a gente acredita é na mudança do modelo mental. O modelo mental mais generoso não quer dizer... Porque a generosidade foi confundida há muito tempo com fraqueza. Ah, aquele cara é generoso, ele é fraco, ele não é uma pessoa forte, porque forte é o predador. Esse é um modelo mental maluco que inventaram um dia e que considerou isso, não vou nem entrar na origem disso, que a origem é muito problemática, vem dos fundamentos religiosos, etc. Mas a forma como esse pensamento entrou na cabeça do ser humano nos últimos 1000 anos fez com que a gente achasse que tudo é presa. Né? Nós dominamos a natureza e delas vão tirar todos os recursos. Não precisa ser assim, a gente pode viver em harmonia com a natureza. O mundo está mostrando que esse caminho que a gente adotou não é um bom caminho. A cada 3 segundos morre uma criança de fome. Se a gente fosse bom no modelo existente, a gente não deixaria isso acontecer. Mas acontece. Então, por que está acontecendo isso no mundo com toda a tecnologia e a forma de pensar? É que esse modelo mental predador faz com que a gente olhe isso de uma forma automática. Faz parte, a gente fala.
mudar esse modelo mental. Então, quando você muda a empresa, muda a família, muda nos relacionamentos com amigos, muda o teu modelo, muda o modelo do ser humano. Já chegou momentos na sua consultoria onde pessoas tiveram que ser dispensadas da empresa e a atitude de ter que ser tomada pelo empresário, ele geralmente toma a atitude sem tanta reação negativa? É fácil para você poder convencê-lo de fazer isso daí? Como funciona esse momento da reengenharia? Ele funciona... De pessoal, desculpa, reengenharia de pessoal. Ele funciona assim, as pessoas... primeiro essa consciência, essa tomada de consciência. Depois que tomou consciência, o jogo fica mais aberto. Aí há combinados. Você não precisa aceitar um novo jogo da empresa, a nova forma, um novo modelo mental da empresa. Mas quando vai trabalhar num ponto tão crucial como esse, como fazer com que decisões não vazem para você não criar aquele tumulto que sempre é criado dentro da empresa antes das decisões serem anunciadas? Porque isso é um risco muito grande. Primeiro a gente cria assim, um ambiente de liderança e de confiança entre os líderes, né? Mostra que esse modelo mental, ele tem a mudança desse modelo mental, a quebra desses paradigmas, pode trazer para a empresa um distúrbio. E a gente tem que saber que isso vai ser causado por aqueles líderes que estão lá. Então o trabalho começa com a liderança. A liderança consciente, ela não vai fazer fofoca. Porque se ele começa com... Ele já não é o líder, né? O líder que faz fofoca já não é o líder. Porém, isso há uma entrevista quando a gente começa o trabalho, uma entrevista individual para a gente entender quais são os princípios dessa liderança. E nessa entrevista a gente recomenda algumas mudanças, às vezes radicais. Às vezes, olha, essa pessoa não faz sentido na sua empresa, no modelo que a gente gostaria de propor. E aí o empresário tem que tomar a decisão. Sempre a decisão é dele, né? Já foi necessário em algum momento você mudar toda a estrutura de OIM de uma empresa para que ela possa seguir o caminho dela? Sim, a gente muda isso. Os processos da empresa, toda a parte do processo da empresa, ela é feita de forma mais lúdica, mais virtuosa. Por exemplo, nós trabalhamos o DRE, o demonstrativo de resultado, de forma invertida. É o mesmo demonstrativo resultado, aquele previsto pela lei, só que a gente inverte. A gente não está preocupado com o faturamento, a gente está preocupado com o resultado. Porque você não quer faturamento. O faturamento é uma consequência, né, e você não quer faturamento, você quer o que sobra, não é isso? Exatamente. Se faturou 10, sobrou 2, se faturou 8, sobrou 2, tanto faz para você. Os 2 é o que importa. O que a gente faz é trabalhar isso de forma invertida. A gente já começa a fazer o seguinte: o que a gente vai fazer com esse resultado? Nós sabemos que parte desse resultado tem que ir para o dono, o acionista, porque ele que é o capital de risco. Parte tem que ser para investimento, agora parte pode ser para a sociedade, para os funcionários, pode ser para outra coisa. Você é adepto de que a distribuição dos lucros dentro da empresa para os funcionários, reservar esse percentual, é uma grande ferramenta de benefício hoje em dia, é um diferencial? Sim, mas eu não posso ter funcionários movidos a isso. Eu não acho isso legal. Foi por isso que eu fiz a pergunta, porque tem funcionário que pensa que se não tem isso daí, o que eu vou fazer nessa empresa? Né? Ele deve ser parte de um programa. O funcionário tem que se engajar na causa da empresa, no para que a empresa existe. Ele engajou nesse processo, aí sim, isso é um benefício, isso é plus. Isso não é o que ele deve ir atrás. Se ele quiser ir atrás disso, ele é predador, porque o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Não pode ser o fim de um bom trabalho. Entendi. Meu querido, nosso tempo está chegando ao fim. É uma aula. Nós tivemos hoje uma aula fantástica, mas eu gostaria que você deixasse, como filósofo, um pensamento para todo mundo que está com a sua empresa, quer dar uma renovada, quer verificar se está no caminho certo, se estiver não tem muito o que fazer, é simplesmente continuidade, mas que queira crescer, queira que o seu caminho de sucesso seja sem obstáculos. Qual é a mensagem que você deixaria para os meus queridos ouvintes? Eu penso assim, como fundamental, o legado que essa empresa quer deixar. Eu acho que esse é o pensamento. Ela construiu um legado virtuoso. Não é possível que o empresário pense numa empresa que quando ele morrer ela acabe. Eu acho que isso não faz sentido ter uma empresa para isso. Se a empresa é uma empresa que contribui para uma sociedade, para gerar empregos, para uma série de outras coisas boas,
ele tem que pensar nessa qualidade desse legado. O que ele quer com essa empresa hoje, daqui 5 anos, 10, 20, 30. Poucos empresários pensam no que vai acontecer daqui 5 anos. O que a empresa dele está contribuindo daqui 10 anos. Eu não conheço nenhum que, quando eu chego para conversar, fala o que a sua empresa vai ser daqui em 2027. Ele não faz a menor ideia. Não é? Por quê? Porque não tem ninguém pensando nisso. Quando não tem ninguém pensando, o legado vai ser pobre. Então eu acho que os empresários deveriam pesquisar, pensar mais, refletir sobre esse legado. O que ele vai deixar para a humanidade. Se ele for deixar algo bom, ele tem que construir para que esse algo bom, ele tem que construir formas para que esse algo bom seja efetivo, né? E não fique só num sonho. Tem muito empresário que deixa, que tem aquelas placas póstumas que ele queria, deixou, etc., mas no fim não aconteceu nada, né? Então eu acho que ele tem que trabalhar hoje. Se ele quer deixar um legado, ele tem que começar hoje. Não pode ser só em testamento. Ele tem que deixar hoje. Francisco, meu querido, muito obrigado por ter vindo aqui ao meu programa, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vou visitar aqui em Ribeirão Preto logo, para a gente poder bater um papo, relembrar os momentos passados que trabalhamos juntos, mas também ver muita coisa para o futuro que a gente possa fazer e possa trabalhar no futuro. Tudo de bom para você. Muito obrigado pelo seu trabalho. Foi um prazer. Bom, meus queridos, o programa está chegando ao fim, não sem antes dizer que do dia 11 ao dia 14 nós teremos um evento em São Paulo, que é o Casar 2013. O programa Caminhos de Sucesso foi convidado e lá estará para fazer a cobertura do evento com o nosso grande parceiro Losier Doces Finos, que é um dos parceiros com que nós estamos trabalhando esse ano. Nós vamos fazer a cobertura, mostrar os doces, voltar a bater um papo com a Losier, com o Lucas, e também mostrar todas as novidades para as noivas e noivos que existem no mercado para 2013. A gente se vê semana que vem com mais uma boa entrevista aqui no programa Caminhos de Sucesso. Fica aqui, um bom final de semana para vocês. Muito obrigado.